Olá, graça e paz, boa noite ou bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós estamos gravando a nossa aula de discipulado, que seria a aula do sábado passado. E também nós vamos gravar a aula desse sábado que vem e vamos estar postando no grupo para que você possa acompanhar e a gente não fique com acúmulo de matéria, né? Atrasando assim o andamento do nosso curso ou do nosso batismo, profissão de fé. E hoje a nossa lição é a lição 5. Na aula passada nós falamos sobre o Espírito Santo e hoje nós temos a lição número 5, que é o pecado. E nós temos na nossa apostila, eu quero convidar você a pegar a sua apostila, aonde você estiver, ou prestar bastante atenção naquilo que a apostila diz. E o texto hoje que nós temos como base é Romanos 5,12. E após a leitura desse texto e a leitura da apostila, nós vamos estar conversando sobre alguns versículos que eu estarei postando aqui. Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Na nossa versão que nós temos da Bíblia, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A consequência do pecado é a morte. Nós vamos falar aqui também sobre algumas consequências do pecado. Mas vamos destacar aqui esse versículo 12, mostrando que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Mas o pecado não ficou só em Adão e Eva. O pecado entrou a todos os homens, porque todos pecaram. Apenas Jesus não pecou, porque ele foi gerado, foi concebido pelo Espírito Santo. Então, vou ler aqui na apostila, se você tem a sua apostila aí, acompanhe comigo. Diz assim: o pecado é um mal que se espalhou pela humanidade a partir da desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, Gênesis 3. Porém, seu originador foi o diabo. O pecado é a causa de todos os problemas existentes no mundo. Com seu ingresso, a raça humana passou a experimentar coisas que não faziam parte do plano original divino para a humanidade, tais como morte física, morte espiritual, morte eterna, perda da comunhão divina, doenças no corpo e na alma, engano, aflição, escravidão, entre outros problemas. E depois nós vamos destacar aqui, conversar um pouco sobre esses assuntos das consequências do pecado. O que é o pecado? O pecado é originalmente errar o alvo. A palavra que é traduzida como pecado no idioma grego, que foi o idioma onde foi escrito o Novo Testamento, também pode ser traduzida como errar o alvo. E é isso que Adão e Eva fizeram, errar o alvo. Eles foram criados com um objetivo e acabaram errando no alvo da sua vida, que era glorificar a Deus e honrar a Deus. Continuando a leitura, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim sendo, todas as vezes que fizemos algo que não seja para a glória de Deus, estamos pecando. A Bíblia também nos traz outras referências sobre o que é pecado, a saber, a transgressão da lei divina, a omissão na prática do bem e toda iniquidade.
todos são pecadores? É a pergunta que nós temos aqui. O pecado é um mal abrangente que a Bíblia define na sua universalidade. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Romanos 3, verso 10 e 11 diz que não há nenhum justo. E Eclesiastes 7:20 diz que não há quem não peque. Quem pode nos libertar do pecado é Jesus, que pagou pelos nossos pecados. Os nossos pecados são perdoados através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi enviado por Deus ao mundo para morrer na cruz do Calvário a nosso favor. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João declara que Jesus é o Cordeiro de Deus. João Batista declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Portanto, nós devemos confessar a Ele todas as nossas culpas. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o fato de Jesus perdoar não significa que nós não estamos isentos e imunes às consequências que vieram do pecado. Então, o melhor a se fazer é não errar, é não pecar. Porém, se nós pecarmos, 1 João 2:1 diz: temos advogado junto a Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, ele se entregou pela nossa culpa. Ele perdoou a nossa dívida. Ele perdoou o nosso pecado. O perdão de pecados está relacionado à nossa postura com relação aos que nos ofendem. Jesus disse que se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também nosso Pai não nos perdoará as ofensas. Mateus 6,15. Assim sendo, o perdão é um ato recíproco. Assim como eu sou perdoado por Deus dos meus pecados, eu também preciso perdoar aquele que de alguma forma me ofendeu. Então, existem pecados que precisam ser confessados à congregação, outros ao seu próximo, como Tiago 5,16, que diz: confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Fala de situações onde envolvem outras pessoas, onde há culpa, e aí eu preciso conversar com alguém, confessar o meu pecado. Contudo, todos nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Mateus 5:23-24. E aí, não omitir o pecado é essencial para que nós vivamos as bênçãos de Deus. Josué 7 conta de pessoas que esconderam seu pecado e que trouxeram consequências para eles. E isso impede a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Quando você encobre um pecado, a Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, para nós vencermos o pecado, é preciso identificar o pecado, é preciso fugir do pecado, é preciso prevenir-se do pecado, é preciso resistir à ação do diabo. Amém? Então, nós não podemos brincar com o pecado. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, nós não vamos permitir que o pecado nos domine, que a nossa natureza caída porque a nossa natureza caída deve estar crucificada juntamente com Cristo. Gálatas 2:20. Provérbios 28:13 é o texto que eu citei. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, é importante nós entendermos que precisamos confessar os nossos pecados e deixar os nossos pecados.
Primeiro, nós entendemos que Jesus pagou pelos nossos pecados. Sendo assim, estamos perdoados, mas também deve haver uma resposta nossa. Qual é a nossa resposta? Jesus, assim como o Senhor pagou pelos meus pecados, eu confesso que tenho pecado em tal área, tenho errado em tal situação, e eu te peço perdão pelo meu pecado. Porque aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então eu vou colocar aí um slide sobre as consequências do pecado. Primeiro, morte física. Eu vou abrir aqui o texto, Hebreus 9, 27. Abra sua Bíblia aí também. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disto o juízo. Então, da onde que veio a morte física? A morte física veio como consequência do pecado desde Adão e Eva. Jesus disse, o Pai disse que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comessem, certamente morreriam. Falava da morte física que viria e que veio como consequência do pecado, e que diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só. Então, a morte física é consequência do pecado. Por isso que a morte ela não é algo agradável para ninguém. Ela é a principal evidência de que o pecado entrou no mundo. A morte espiritual, Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e Cristo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aqui está falando de uma morte espiritual, de pessoas que estão vivendo no pecado, estão mortas espiritualmente. Elas estão vivendo fisicamente, mas espiritualmente estão mortas e precisam acordar e receber a luz de Jesus para terem vida e saírem das consequências do pecado. Apocalipse 20:15 também nos fala de uma consequência do pecado. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é o lago de fogo? É o lugar da morte eterna. O espírito não pode morrer. Mas então o que é a morte eterna? É o lago de fogo, é o inferno, é o distanciamento total de Deus. É o lugar onde as pessoas que não receberam o que Jesus fez por elas viverão ou estarão eternamente pelos séculos dos séculos. Esse será lançado no lago de fogo. Quem são esses? Aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida. Há no céu um livro chamado Livro da Vida. Há diante de Deus um livro chamado Livro da Vida, que estão registrados os nomes daqueles que receberam o que Jesus fez por elas, daquelas pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, se você aceitou Jesus como seu Salvador, recebendo o que Jesus fez por ti, o seu nome está escrito no livro da vida. Se você não o recebeu como Salvador, o seu nome não está lá. Então eu creio que todos que estão nesse discipulado já receberam Jesus como Salvador e já têm seu nome escrito, seus nomes escritos no livro da vida. E outra consequência do pecado é a perda da comunhão divina, da comunhão com Deus. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando a pessoa está em pecado, ela está separada de Deus. As vossas iniquidades, iniquidade é a prática do pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus.
Deus quer abençoar a pessoa, mas a pessoa não pode ser abençoada porque ela está debaixo da iniquidade. E ela só pode, essa iniquidade, que é a prática, o costume de pecar, só é removido quando a pessoa crê que Jesus pagou pelo seu pecado, pela graça. Então, a separação ou a perda da comunhão com Deus. Doenças no corpo e na alma, Mateus 9:2. Morte, ou com o pecado veio a morte, e com a morte as doenças. Mas veja o que diz Mateus 9:2. Entrando Jesus no barco, passou para outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Então, aquele paralítico foi curado por Jesus. Mas para que ele fosse curado, o que Jesus disse? Estão perdoados os teus pecados. Porque o pecado trouxe a morte física e juntamente com ela trouxe as doenças. Mas se Jesus pagou pelos meus pecados, eu creio também que ele trouxe cura para mim através da sua crucificação. Isaías 53, verso 4 e 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, são ferimentos, fomos sarados. Então Jesus na cruz pagou pelos nossos pecados e pagou e levou as nossas enfermidades. E agora nós as recebemos, aliás, nós recebemos a cura pela fé que temos no sacrifício de Jesus. Aleluia! O engano, a aflição e a escravidão também vieram do pecado. Hebreus 3,13 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui o texto fala sobre a importância de um exortar o outro pela palavra, porque se não houver a palavra, somos endurecidos, o coração fica insensível a Deus através do engano do pecado. O que é o pecado? É um engano. Jesus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o que é o pecado? O pecado é o engano. E a aflição, Salmo 38:18. Salmo 38:18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Muita tristeza é gerada pelo pecado, mas é preciso confessar a iniquidade, a prática do pecado. Então o pecado, algumas pessoas dizem que o pecado é algo bom, algo prazeroso, algo que traz felicidade. Mas nós sabemos que o pecado é algo que traz tristeza. Existem pessoas que até vivem uma alegria momentânea, mas depois são derrubadas pelo peso da culpa. E o que é preciso? Confessar. É preciso abandonar o pecado. E a escravidão do pecado, João 8:34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Se há pecado e há escravidão, nós precisamos reconhecer a verdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o pecado é engano, quem é a verdade? Jesus. Se o pecado gera escravidão, quem pode libertar? Jesus. Porque ele pagou pelos nossos pecados, morreu pela nossa culpa, e uma vez crendo nele, recebemos o perdão dos nossos pecados. Confessando os nossos pecados, reconhecemos o perdão dos nossos pecados, porque cremos que ele é nosso Salvador. Amém? Glória a Deus.
Guarde então essa mensagem contigo, esta lição, e se você tem algo para comentar, pode estar comentando no grupo do WhatsApp ou nos comentários aí do YouTube. Se você tem algo para perguntar, para comentar, não deixe para depois, coloque seu comentário para nós respondermos juntos, ou nessa aula, ou na próxima. Deus abençoe a sua vida, vocês que estão de férias ou viagem, bom descanso. A paz do Senhor esteja com todos. Glória a Deus.